Fala pessoal, como é que vocês estão? Satisfação estar com vocês aqui de novo e a gente vai tratar aqui de um assunto de extrema importância. Vou começar por um fato recente e vou terminar mergulhando no Brasil para mostrar a importância desse evento daqui, ó, do adicionar ao palco Shield of Americas, o escudo das Américas. E de cara aí você já vê que em cima estão aqueles que foram convidados. Deixa eu até ampliar a imagem aqui para vocês verem um pouquinho melhor. E embaixo, o pessoal que ficou de fora, né? Então embaixo já tem o ditador da Nicarágua, né? O Daniel Ortega. Depois a presidente do México, a Cláudia Sheinbaum. Espero que eu tenha falado certo. O queridíssimo Lula da Silva, né? O pai dos pobres e amigo dos vagabundos. E por último ali, o ex-guerrilheiro, né, totalmente entregue aos prazeres da vida, o Gustavo Petro, que está de saída. A gente vai também passar pela eleição em maio, lá da Colômbia. Isso tudo daí é pelo seguinte. Vocês já viram o Trump dizer que o Marco Rubio vai entrar para a história como o maior o maior secretário de Estado da história dos Estados Unidos? O Trump ele tem falado isso daí repetidas vezes. Eu queria colocar aqui só em uma das vezes, porque foi no discurso dele no State of Union, que é quando ele abre o Congresso norte-americano, e foi uma das oportunidades em que ele falou. O vídeo aqui circulou bastante, talvez vocês tenham visto, mas por acaso não viram, vamos dar uma olhada aqui do Trump falando do Marco Rubio. He's going to go down as the best Secretary of State in the country's history. Marco Rubio. I don't want him to get too popular. It's true. Isso daí, gente, tem dado pano para manga nos Estados Unidos. Por quê? Porque daqui a pouquinho a gente vai chegar na metade do governo Trump. A gente tem as eleições nos Estados Unidos de midterms, né, de meio de termo, e já começa uma especulação, já começa a cada vez mais aparecer na imprensa, circular nas redes sociais, o debate de quem sucederá o Trump. Será que o Trump pode um terceiro mandato? Será que o Trump ele pode vir candidato a vice-presidente? Porque a lei só fala em 2 mandatos presidenciais, independentemente de consecutivos ou não, mas nos Estados Unidos o presidente só pode ser presidente por 2 períodos. Será que ele vai colocar o Rubio? Será que ele vai colocar o J.D. Vance? Bem, esse debate aí eu deixo exclusivamente para os americanos. Mas vale mencionar aqui que o Marco Rubio está se saindo sensacional. Porque ele está... Primeiro, né, já foram vários acordos de paz que o Trump selou em diversos conflitos, principalmente pela Ásia Central, pela África. Há uma expectativa sobre a questão da Ucrânia e da Rússia, e também no Oriente Médio. Mas o fato é que a tudo aquilo que ele está se prestando a fazer, ele está sendo vitorioso. A gente está vendo aí mais recentemente agora a questão do Irã, nós vimos a questão da prisão, captura e prisão do Nicolás Maduro, e daqui a pouquinho a gente vai chegar lá na queridíssima Cuba. E qual foi, né, o grande pulo do gato aqui, que eu acho que o Marco Rubio foi muito feliz? Foi na questão do combate ao narcoterrorismo. Vale lembrar, vocês vão lembrar aqui, no passado, deixa eu botar aqui a imagem dos Shields of America. Vocês lembram no passado dos Estados Unidos indo atrás de terrorista? O próprio Trump, né, explodindo alguns deles, né, o cão pegando. É que o nome dos caras é muito complicado, né? Abu Bakr, enfim, aquele cara lá que era um dos terroristas lá mais procurados do Oriente Médio. O próprio Osama Bin Laden. Então o que acontecia? Vocês viam que as forças armadas americanas eram empregadas no combate ao terrorismo, correto? Quem é que fazia o combate aos traficantes de droga, aos cartéis? Era a DEA. Eu vou botar umas imagens aqui para vocês, vocês vão lembrar perfeitamente. Vocês já assistiram Narcos? Tem várias séries, principalmente no Netflix. Eu assisti todos. Tem um lá do Pablo Escobar, que são quase uns 100 capítulos, né? Narcos, El Chapo, enfim. Isso vende tanto, né, que tem várias edições diferentes, em vários episódios diferentes. Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui não é da série, né? Isso aqui é da vida real.
da transferência do El Chapo. Quem é que está fazendo aí a condução dele? Olha ali. O que está escrito na jaqueta desse rapaz aí? Até simpático, estou vendo ele de barba e careca. Se ele tirar a barba, acho que ele fica mais simpático ainda, hein? Está um pouquinho acima do peso. Mas olha ali no casaco dele, grandão ali, ó. DEA, Departamento de Drogas, né, dos Entorpecentes dos Estados Unidos. Se a gente for olhar realmente o Narcos, para quem já viu Narcos, né, quem falou aí que viu Narcos, vai lembrar disso daqui, ó. Na esquerda está o personagem da série do Netflix, né, de jaqueta marrom, e na direita, com o boné do DEA, o ator na vida real. Inclusive bem parecidos, esse bigodinho característico aí dos anos 80, aquele bigodinho que sargento da Polícia Militar metia a bronca na vagabundagem, era um fusquinha e um 38 canela seca, e a vagabundagem se borrava de medo. Então o DEA era quem fazia essa parte de narcóticos, de entorpecentes. Tem muita acusação, inclusive o Mike Pence já fez, né, falando da CIA, não tenho certeza se o Mike Pence falou da DEA, mas enfim, muitas suspeitas recaem de corrupção nessa agência. Na verdade, né, é até uma... Se você for comparar com os níveis da América do Sul, é até uma... Não é nem bacana você falar disso, porque tem muito mais corrupção nas polícias latino-americanas, mas enfim. Eu estou querendo pontuar aqui que quem está fazendo combate ao narcoterrorismo são as Forças Armadas Americanas. Quando a gente olha cenas como essa daqui, que vocês todos viram desses barquinhos tomando míssil, aí, explodindo tudo, barquinho cheio de cocaína, principalmente, sendo levado da Venezuela para os Estados Unidos, ou por vezes aí com destino ao México. Quem está bombardeando esses barquinhos com drogas não é o DEA, são as Forças Armadas. Por quê? Porque o jogo mudou. Como eu falei, antigamente, Forças Armadas iam atrás de terrorista. Quando você muda esse conceito e você engloba os narcoterroristas como uma ameaça à segurança nacional americana, você dá carta branca não só para o DEA, para a CIA, mas também para as Forças Armadas. Então, as Forças Armadas americanas capturaram Maduro, que era o 01 do Cartel dos Soles, que é o maior cartel de drogas da Venezuela. As Forças Armadas americanas estão bombardeando navios com drogas com destino aos Estados Unidos. E essa que foi a grande sacada do Marco Rubio. Por quê? Porque a partir daí você dá margem para que essa força letal também seja usada em toda a região, em todo o mundo. Aumentou o nível do combate às drogas. Porque os traficantes, de maneira correta, deixaram de ser tratados como criminosos comuns ao lado de ladrões, né, criminosos ali da via cibernética, e passaram a ser dado enfoque neles de terroristas. Porque eles são terroristas, eles dominam território. Eles fazem de refém aquela comunidade, eles usam ela de escudo. Você vê só, lá no México, o Trump entrou, os americanos entraram, junto com a Marinha mexicana, porque lá no México a Marinha é que faz o combate aos terroristas, porque o negócio é muito pesado, não dá conta só para a polícia. E eles mataram o El Mencho. El Mencho era o moderno El Chapo, vamos assim dizer. Era um dos grandes líderes do cartel de Jalisco lá do México. O Trump avisou. Tem um vídeo aqui, eu não estou com esse vídeo aqui, mas o Trump, deixa eu ver se eu acho ele aqui, calma aí. Achei aqui, ó. Deixa eu colocar em tela inteira, porque a imagem já está pequena. Cadê? E eu vou traduzindo para vocês aqui. Esse é o Trump falando da Cláudia Sheinbaum, tá? Lá no evento do Escuro das Américas. Olha o que ele vai falar. I like the president very much. Eu gosto da presidente demais. She's a very good person. Ela é uma pessoa muito boa. Got a beautiful voice. A beautiful woman. Ela tem uma voz muito bonita, é uma linda mulher. But beautiful voice. Uma voz muito bonita. President.
I said, let me eradicate the no, please, President. Então, calma aí, deixa eu voltar um pouco, que talvez tenha ficado um pouco confuso. O Trump está imitando a chamada telefônica que ele teve com a presidente do México. President. I said, let me eradicate the no. Ele fala o seguinte, ele refere-se à presidente do México, né? Cláudia, deixe-me erradicar. Ele está falando do tráfico de drogas. O Trump está pedindo para a presidente do México o seguinte, presidente Cláudia do México, deixe que eu, Donald Trump, vou erradicar os cartéis aí no México. E aí ele começa a imitar a Cláudia Sheinbaum, presidente, né, respondendo ao Trump, né? Não. Please, President. Não, por favor, We have to presidente. eradicate them. E aí volta ele, Trump, a We gente have tem to que knock the hell erradicá-los. out of them. A gente tem que tirar It's eles daí. getting worse. They're taking Pelo over amor de that Deus. country. Eles estão ficando cada vez pior, estão tomando conta do país. Enfim. E aí, And I like the president very much. deixa eu voltar para cá. Cadê eu? Então, o que está acontecendo? O Trump está falando, deixa eu entrar e erradicar com os cartéis. E ela fala, não faça isso. Meus caros, se alguém quisesse oferecer segurança de graça para você, a melhor segurança do mundo que é a americana, você aceitaria ou não aceitaria? Porque os Estados Unidos, o que ele não quer? Ele não quer esse perigo chegando no território deles. Porque além da epidemia que eles enfrentam, principalmente de fentanil, tem ainda a questão econômica. Quando essa droga entra nos Estados Unidos, é dólar saindo do território americano e indo para esses cartéis. Para quem assistiu às séries aí relacionadas ao Pablo Escobar, vai saber disso. Tem a questão econômica muito forte. Pablo Escobar era dos homens mais ricos do mundo. Porque, por óbvio, né? A droga, ela paga 0 de imposto, não tem direito trabalhista, não tem sindicato, não tem absolutamente nada que trave aquilo dali, tudo que entra vai direto para o caixa do traficante. Então, nessa questão toda, a gente consegue perceber que os Estados Unidos estão criando esse escudo por uma questão também, mas não somente, de segurança deles. Mas eles estão, na verdade, fazendo em bom português, sabe o que também? Mijando no poste. Porque o Trump não quer um avanço do socialismo. Ele sabe que isso dá dor de cabeça. Olha a dor de cabeça que ele tem com Cuba e com Venezuela, com Nicarágua. E ele também não quer uma forte influência da China na região. Todo mundo sabe que o maior parceiro comercial dos Estados Unidos é a China e vice-versa. Mas aqui nas Américas, onde culturalmente e tradicionalmente existe uma parceria muito maior com os americanos, eles não querem perder isso. E pela primeira vez a gente está vendo um presidente realmente não só falar, mas olhar, focar na América Latina. Por quê? Porque tem um cara lá chamado Marco Rubio. Vocês lembram? Marco Rubio será o principal, o maior secretário de Estado da história dos Estados Unidos. E se você reparar, esse escudo das Américas, esse evento, é só a cereja do bolo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu até sei que a ideia original não foi dos americanos. Mas não interessa quem é o pai da criança, não. A criança está linda, vamos deixá-la crescer. Olha só como é que isso daí já estava sendo gestado. Olha essa matéria aqui. Site do Southcon. Eu tive o prazer de estar no Southcon junto com o presidente Bolsonaro em 2020. E o Southcon, o Comando do Sul, é uma base que fica na Flórida e é de onde os Estados Unidos olha para todo o hemisfério sul, né, aqui nas Américas. Então, é do México, do Caribe para baixo, você tem essa dedicação desses militares. Inclusive, eu não sei se ainda continua tendo, mas ao tempo que nós visitamos, tinham os chamados oficiais de ligação das Forças Armadas Brasileiras, que trabalhavam lá dentro, se não me engano, eram até 2. E ali você consegue ver rota de voo, informação sobre tráfico de drogas, sobre rotas navais, enfim, é um monitoramento daquilo que interessa aos Estados Unidos. E nessa matéria que vocês estão vendo aqui, olha lá, presidente do Paraguai visita o Comando Sul. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui com vocês. Eu peguei 2 recortes ali, 2 parágrafos, está lá. Isso marca a primeira visita
ao quartel-general do comando por um chefe de Estado em exercício desde a vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro do Brasil em março de 2020. Ou seja, desde março de 2020, um presidente não visita o SOUTHCOM. E aí quem foi lá? O Santiago Penha do Paraguai. Aí tem lá, a visita do Penha destravou ali no SOUTHCOM para ser informado sobre o cenário completo dos esforços relativos à defesa bilateral nas relações com o Paraguai, que é um parceiro regional chave para os Estados Unidos. Outros tópicos adicionais foram discutidos, incluindo temas sobre segurança regional, o aperfeiçoamento das forças de segurança do Paraguai e planos em comum para a luta contra o tráfico de drogas e também crime organizado transnacional. Então tá aí o Santiago Penha visitando o SOUTHCOM. Se vocês forem ver, tem várias matérias também mostrando a cooperação da Argentina com os Estados Unidos nessa área. Então tem cooperação com o FBI, tem extradição de criminosos, tem ainda a Patrícia Bullrich, ainda quando era ministra, saiu, agora está no Congresso argentino, mas enquanto ministra da parte de segurança, ela assinando memorandos com o embaixador americano, enfim, várias ações. E quem é que está de fora? Pois é, volta a foto ali. Agora ele tem duas câmeras. Câmera 2. Equipe, volta ali para a foto do pessoal das Américas. Shield of Americas. Cadê a foto? Cadê a foto? Cadê a foto? Não é possível, tá aqui, ó. Pá. Quem é que tá de fora? Sabe em bom português quem é que tá de fora? Tá de fora quem corre junto com o vagabundo. Tá de fora quem apoia o tráfico. Então tá de fora ali Daniel Ortega, Cláudia Sheinbaum, Lula da Silva e Gustavo Petro. Gustavo Petro, inclusive, ex-guerrilheiro. Esse daí eu nem sei como que tá como presidente da República, porque bêbado Lula também é, né? Mas bêbado e ex-guerrilheiro, fora outras cositas más, complicado. Bem complicado. Vale lembrar, teve o esforço, os Estados Unidos piscou para o Brasil. Não é que não houve um convite. Houve um convite para o Brasil. Os Estados Unidos desejaria que o Brasil, ainda que com um presidente de esquerda, estivesse aí no meio desses Shields of Americas. Porque a questão aqui não é simplesmente direita e esquerda. Mas, normalmente, quem é que corre junto, quem é que tem capital político no tráfico de drogas? É a esquerda. No Brasil, responde para mim aí, deixa no comentário. Onde é que houve, quando os presídios comemoraram quando o quê? Quando o Lula foi eleito? Ou quando o Bolsonaro largou na frente na contagem da apuração dos votos? Vocês vão lembrar dessa matéria daqui, ó. Lembra? Ainda deixei grifado ali, ó. Opa. 6 de maio de 2025. Esse senhor simpático aí é o David Gamble Jr. Ele foi ao Brasil, é claro, dentre outras coisas, tinha sim essa mensagem de apoio ao Jair Bolsonaro. Tá aí o Ricardo Pita, que fez parte dessa delegação junto com o David Gamble Jr. Mas o David Gamble Jr. veio no Brasil também para tratar de, além de sanções, de narcotráfico. Olha ali o subtítulo. Diplomata e ex-militar, David Gamble Jr. visita Brasília para reuniões com a autoridade do Executivo e do Legislativo sobre crime organizado. Meus caros, acreditar que o Lula vai combater o tráfico de drogas? Olha, nem se o Lula fosse o Rui Barbosa para passar essa lábia no Trump. Então repare que a coisa não está tão bonita em qual muitas imprensas tentaram pintar para vocês quando da suspensão da Magnitsky. O bastidor está pegando fogo e eu vou dar mais uma prova disso. Você sabe quem é o enviado especial dos Estados Unidos para o Brasil? Quem é que trata dentro do State Department do Marco Rubio, que vai entrar para a história como o melhor secretário de Estado da história dos Estados Unidos, segundo Donald Trump? Quem é que dentro do Departamento de Estado lá do Rubio, quem é que trata de Brasil? Diz para mim aí. Esse daqui é o enviado. Darren Beatty. Trump indica crítico para supervisionar relações entre Brasil e os Estados Unidos. Darren Beatty já causou uma crise diplomática com o governo brasileiro por trazer comentários sobre o ministro Alexandre de Moraes.
também conhecido como Dom Pedro III. E ali embaixo, né, você tem na esquerda a foto do Darren, né, posando aí para uma foto oficial, e depois ali do lado, não sei se vai conseguir ver muito bem, mas é o Paulo Figueiredo, o Darren, eu e o Ricardo Pita, que visitou meu pai. Essa foto aí foi de uma postagem minha no X de setembro. Então, meus caros, para quem achava que estava tudo bem na relação entre Brasil e Estados, ou melhor, tudo bem na relação Trump e Lula, tenho novidades. E agora eu quero falar com vocês. Gravem esse nome. Darren Beattie. Já fez muito no combate à censura lá no Reino Unido, vai fazer também no Brasil. E o desespero deles por quê? Porque o Darren é uma pessoa que tem uma visão de mundo muito semelhante à nossa, de saber distinguir, né, os espectros políticos, de saber o que é certo e o que é errado. E a missão dele é bem simples, é proteger os Estados Unidos. Como é que você protege os Estados Unidos? Impedindo, por exemplo, que os cartéis se fortaleçam e, com essa fortaleza feita, enviem mais drogas para assassinar o povo americano, enfraquecendo a sociedade norte-americana e assim por diante. Então podem anotar aqui, o Darren Beattie é um nome que ainda vai ser muito falado, talvez até antes do que vocês imaginam, nos noticiários brasileiros. E tá certo que o Lula tá tentando esse jogo de cintura, porque ele sabe que o Trump é uma pessoa muito forte, né? Tem muitas ferramentas, muitos instrumentos à mão dele. Teve a suspensão devido ao momento não ser conveniente para as relações internacionais norte-americanas, como os próprios Estados Unidos disseram. Tem sobre a mesa, sim, a questão dos minerais críticos ou terras raras, porque isso daí é a energia do futuro e os Estados Unidos está correndo atrás do tempo perdido, porque 90% da separação desses minerais raros ocorre na China. Então os Estados Unidos está fazendo o quê? Está correndo atrás de estocagem de minerais críticos dessas terras raras, para quando tiver a tecnologia apropriada, fazer essa separação e utilizar nas mais diversas, né, finalidades esses metais críticos, que vai desde celular a jato, né, de satélite a energia. E é uma energia, se diga-se de passagem, não tem nada de verde, tá? Isso daí mostra ainda mais a hipocrisia desse pessoal de ambientalista. Mas isso daí é um assunto que a gente consegue tratar somente em um vídeo dedicado a isso. Eu queria continuar aqui dizendo que, além dessas questões que o Lula tenta, né, agradar ao Trump, tem uma notícia que passou um pouco despercebida, não confundir com desapercebida, porque desapercebida é desprovida, tá? Despercebida é quando passa sem ser notada, passa batido. Então, uma notícia que passou despercebida é essa daqui, que mostra também um pouquinho do pedágio que o Lula está pagando para o Trump, né? Polícia Federal deflagra operação contra a imigração ilegal para os Estados Unidos em Governador Valadares e Coroaci. Bem, Governador Valadares, vocês sabem que é uma cidade de Minas Gerais, conhecida, famosa por enviar pessoas aos Estados Unidos, né? Eu acho até que a maioria delas deve ir legalmente, mas, como a fama fica grande, o Lula quis dar ali um presente para o Trump, querendo dar um sorrisinho, fez essa operação, mandou a sua polícia política, a Polícia Federal, para fazer aquilo que interessa ao Lula, esse combate à imigração ilegal. Eram poucas pessoas ali que acabaram sendo detidas nessa operação, acho que foram cerca de 9 milhões, se não me engano tinha lá no subtítulo da matéria, mas não está aqui, e cerca de 60 pessoas que estavam sob essa investigação de envio ilegal de brasileiros para os Estados Unidos. De toda sorte, a gente consegue perceber que o cerco está se fechando. E podem notar, quando acabar a guerra do Irã, Deus queira nas próximas semanas, acabem os bombardeios e o Irã perca totalmente a sua capacidade de atacar os inimigos do Irã, né? No caso aí, Israel e os próprios países árabes. Então, para você que ainda não entendeu, eu fiz um vídeo falando sobre a história do Irã. Inclusive os ayatolás persas, eles se acham superiores aos árabes, eles odeiam os sunitas árabes, eles são xiitas. Já falei sobre isso também em vídeos anteriores, vale a pena você ver o vídeo em que eu falo da história do Irã, dessa questão da Revolução Iraniana. Por quê? Porque os xiitas,
eles são um segmento do islamismo, e o outro segmento são os sunitas. Os xiitas são aqueles que levam adiante a interpretação do Alcorão, ou levavam inicialmente, principalmente pelos descendentes de sangue de Maomé, o profeta de Maomé, que faleceu no século VIII. Enquanto que os sunitas são aqueles que seguem os estudiosos. Esses é que são os responsáveis por levar à frente as interpretações do Alcorão e as condutas da religião. Então, os xiitas persas do Irã odeiam os sunitas árabes da Península Arábica. Então, vocês estão vendo esses bombardeios ocorrendo, né, para cima do Catar, do Iraque, da Jordânia, da Arábia Saudita, do Bahrein, principalmente. Isso tudo está acontecendo porque o regime dos ayatolás no Irã está agonizando. E quando isto acontecer, quando esse final chegar e não restar mais poder para essa facção dos ayatolás, ayatolá é o líder dos xiitas, para eles levarem adiante no Irã, mais ainda o foco retornará para a América Latina. Mas esse evento do escudo das Américas, né, o America's Shield, já serve para mostrar isso. O Trump está preocupado com a nossa região. E vale lembrar que esse ano existem 2 eleições muito importantes. Em maio, para presidente do Chile, e em outubro, para presidente do Brasil. Então pode estar aí uma mudança de jogo da América Latina, que pode ser aquilo, né? Eu vou reproduzir aqui a expressão que eu ouvi no evento da PragerU, onde o Flávio deu mais um brilhante discurso nos Estados Unidos, em Nashville. Estamos talvez prestes a ver uma era de ouro das Américas. Das Américas, eu digo, América Latina e América do Norte. Deus queira a gente esteja diante disso daí. E mais uma prova disso é a fala aqui do Trump sobre Cuba. Trump fez cair o regime da Venezuela, está fazendo cair o regime do Irã, e Deus quiser, o próximo será Cuba, que inclusive o povo neste momento está nas ruas. Deixei um stories meu lá da Maria Elvira Salazar mostrando um vídeo, né, o áudio de um vídeo das pessoas nas ruas, e ela, né, que tem contato direto com a população cubana, reportando isso, que as pessoas estão nas ruas. Mas vamos ver o que o Trump falou sobre Cuba. So looking forward to the great change that will soon be coming to Cuba. Cuba's at the end of the line. They're very much at the end of the line. They have no money, they have no oil. They have a bad philosophy, they have a bad regime that's been bad for a long time. Entende agora por que ele está falando com muita frequência isso daqui? He's going to go down as the best Secretary of State in the country's history, Marco Rubio. I don't want him to get too popular. It's true. Acho que ele falou isso daí também, o Trump falou isso daí no Knesset, dos Estados, no Knesset, lá em Israel. E por que é o problema aí com Cuba? Porque é o seguinte, Cuba estava prestes a colapsar no início dos anos 2000. Quando caiu, nos anos 90, a União Soviética, em 89 cai o Muro do Berlim, nos anos 90 acaba a União Soviética. A União Soviética, ela sustentava, ela mandava dinheiro, financiava o regime cubano. Porque no socialismo, vocês sabem, né? Um regime com esse daí, ainda que expropriava tudo e todos, controla tudo, controla o preço de tudo. A consequência natural disso é a pobreza. Então, Cuba era sustentada através de dinheiro da União Soviética. Como esse financiamento acabou sendo extinto, Cuba começou a se apoiar em outros países. Na falta de apoio, ela começou a definhar. Até que em 2002 foi eleito Lula. E Lula conseguiu dar um gás novo para Cuba. Então Cuba estava quase colapsando e o Lula salvou Cuba. Muito também através do envio de dinheiro do BNDES, que construiu, por exemplo, o Porto de Mariel em Cuba, que custou 600 milhões de dólares. Não aos cubanos, mas a nós brasileiros que pagamos por isso daí. E Cuba, no contrato, deixou como garantia charutos. É isso mesmo. O Brasil emprestou 600 milhões de dólares para Cuba e como garantia recebeu, né, como garantia charutos. Resta saber como é que você vai fazer para executar
essa penhora, né? Vai mandar a Marinha do Brasil ir lá pegar charutos lá em Havana. É uma piada, né? Sendo ainda que o BNDES colocou como condição, né? A Cuba veio para o BNDES como condição igual à da Suíça. Emprestar dinheiro para Cuba fazer o Porto de Mariel teve as mesmas condicionantes que emprestar dinheiro para um país como a Suíça. Foi avaliado que havia o mesmo risco, o mesmo tipo de transação seria mandar dinheiro para um ou mandar dinheiro para outro, financiar uma obra em um ou financiar uma obra em outro. É inacreditável, né? É suco de Brasil isso daí. E agora o que acontece? Quando o Trump retira o Nicolás Maduro do poder, ele não só faz isso, ele também está pegando petróleo da Venezuela. Porque foram muitas empresas americanas que tomaram calote, existe muita droga sendo enviada para os Estados Unidos, os Estados Unidos têm que movimentar os seus portas-aviões, a sua frota inteira, as suas forças armadas, e o Trump está pegando esse petróleo da Venezuela, vendendo no mercado e pegando dinheiro e devolvendo para os venezuelanos. Só que esse petróleo ele iria também para Cuba. A Venezuela tem vários programas tipo Mais Médicos. Imaginemos aí, mais médicos, mais técnicos, mais enfermeiros, mais professores. Então estava cheio de cubano na Venezuela. Muito provavelmente uma boa parte ainda continua lá. Inclusive, quando na operação que capturou Maduro, mandou uns 30 cubanos para o saco, que era o pessoal que fazia a segurança, o núcleo duro ali do Maduro. Coisa que o Maduro sempre negou, inclusive numa entrevista para Maria Elvira Salazar, que é hoje congressista, mas no passado era jornalista. Ele fala, não tem ninguém de segurança, não tem ninguém de Cuba na minha segurança, não. Os Estados Unidos acho que mataram uns 32 ou 64 agentes cubanos nessa operação que capturou o Nicolás Maduro. Então o Trump está cortando a energia de Cuba. Cuba já vive um racionamento fortíssimo de energia. Existem cidades que têm 1 ou 2 horas de energia pela manhã e 1 ou 2 horas de energia no começo da noite. Acabou. É por isso que as pessoas estão indo para a rua. Porque a situação de vida ela está tão insustentável que é preferível arriscar a morte ou arriscar 15, 20 anos de cadeia, que é o que pega o pessoal em Cuba por protestar, mas arriscar para tentar mudar esse regime. E quando uma população, quase 100% dela, se rebela, não há regime que se sustente. Pode acontecer aí talvez igual no Irã, né? Matando aí de 30 a 60 mil pessoas. Lembrando ainda que antes da Revolução de 1979, quando ainda era o Shah, o Reza Pahlavi, o rei do Irã, teve episódio que ficou conhecido como a Sexta Sangrenta, onde morreram, segundo as contas dos opositores ao Shah, cerca de 60 pessoas, ou 80. Acho que foram 88 pessoas. É que as contas variam, tá? A depender da fonte que você consulte. Mas não foram mais do que 100. E esse dia ficou conhecido como a Sexta Sangrenta. O que dizer de mais de 30 mil assassinados? Então, voltando para Cuba, o regime está definhando novamente. É claro que na estratégia norte-americana, todo mundo sabe, o Trump não precisa falar, o Marco Rubio não precisa abrir a boca sobre isso, mas todo mundo está vendo que o petróleo que vai para a China está sendo bloqueado. Cerca de 15% do petróleo chinês, então a China tem 100% do seu petróleo, imagina aquela fatia, né? 100%. 15% dele vem do Irã. Já não vai vir mais, amigo. Outro X% vinha da Venezuela. Também não vai chegar mais. Como é que a China vai fazer? Porque a moeda de troca da China com o Trump, onde está o maior do seu poder de barganha, está nas terras raras. Porque a China é uma grande produtora, mas ela tem uma indústria muito avançada nessa área. E os Estados Unidos não têm. Os Estados Unidos ficou para trás. Por quê? Porque esses retardados mentais que ficam discutindo terceiro banheiro, política LGBTXYZ, né, esse tipo de coisa,
não estavam se dedicando a colocar o seu povo para focar naquilo que interessa, que é principalmente na parte energética. A China, sim, estava fazendo esse dever de casa. Os Estados Unidos estava dormindo no ponto. Então, se a China apertar o gatilho, apertar a mão na parte de terras raras, que é a energia do futuro, os Estados Unidos já está preventivamente segurando a mão pesado na questão do petróleo. Com as inteligências artificiais, eu quero fazer um vídeo aqui no YouTube só para isso, mas eu vou dar uma pincelada aqui com vocês. A inteligência artificial, as novas tecnologias, esses chamados data centers, eles consomem muita energia. Em pouco tempo não vai dar conta de todo o petróleo e gás do mundo, ainda que seja dedicado prioritariamente para essa área, vai dar conta de cobrir. Então o mundo está assistindo um debate muito grande sobre uma desaceleração proposital da economia. É o chamado degrowth. Isto por quê? Porque a gente está vendo, né, um momento em que a humanidade está correndo atrás de energia. Até satélite produzindo energia, mandando para a Terra, já tem estudo acontecendo. E isso daí é importantíssimo. Por quê? Porque a cada nova virada de matriz energética mundial surge uma nova potência que dá as cartas no mundo. Quando é que a Inglaterra começou, né? Quando é que a Inglaterra virou essa grande potência mundial? Depois da primeira Revolução Industrial. Começou a se utilizar o quê? O carvão. A gente pegou energia térmica e começou a transformar em energia mecânica. Vieram as locomotivas. Lembra as locomotivas a vapor? Isso daí foi o início da globalização. Que, por definição, o que é globalização? É a aceleração dos meios de comunicação e meio de transporte. Aquilo que antigamente demorava muito tempo, agora acontece quase em tempo real. Por exemplo, antigamente, para mandar uma carta para minha mãe, que está lá no Rio de Janeiro, o que eu tinha que fazer? Enviar a carta, dobrar, selar, botar no correio, esperar alguém pegar um navio, um avião, fazer essa carta chegar no Rio, aí centro de distribuição, até chegar na minha mãe, ia pelo menos aí 1 ou 2 semanas dos Estados Unidos para o Brasil. Hoje em dia, como é que acontece? WhatsApp, tempo real. Isso é globalização. Antigamente, Dom Pedro II, para visitar os Estados Unidos, que ele veio lá na década de 1870, demorava dias de navio. Hoje em dia ele pega um avião, a depender de onde ele estiver no Brasil, ele chega até em 5 horas nos Estados Unidos. Um voo de Manaus para a Flórida, 5, 6 horas. A isso se dá o nome de globalização. Então a Inglaterra, que começou com a primeira Revolução Industrial, depois teve a segunda Revolução Industrial, o carvão era a matriz energética. Depois, no século XX, veio a Segunda Guerra Mundial, o crescimento do uso do petróleo, e aí quem é que surgiu como grande potência? Os Estados Unidos. Porque no século XIX, Brasil e os Estados Unidos tinham economia até semelhante, muito de matriz de agro, de soft commodities. Mas quando veio uma nova energia, eles souberam aproveitar isso, conseguiram vencer a Segunda Guerra Mundial, junto ali na frente dos aliados, os Estados Unidos dão as cartas. E aí, se nós tivermos uma nova revolução nessa parte de energia, onde um país notoriamente domine essa tecnologia, você já imaginou a China tendo a questão de data centers, IA de ponta, e os seus concorrentes não? É claro que isso daí seria uma mudança do jogo da geopolítica mundial. Eu estou vendo muita gente falar do Paraguai. Por quê? Porque, atualmente, o contrato da usina de Itaipu permite ao Paraguai, né, o Paraguai não é obrigado a vender energia para o Brasil. Então, o Paraguai tem energia sobrando. Esses data centers consomem muita energia. Por vezes, um data center ele vai consumir energia de uma cidade equivalente a 50 mil pessoas. Não vai demorar muito, vai ter empresa que vai estar consumindo
energia que é o equivalente a um país da Europa. Uma empresa. Então o Paraguai está se tornando aí o país da onda do momento muito por conta disso. É claro, né, tem uma burocracia reduzida, uma tributação simples, né, é 10% de tributo para qualquer coisa, não tem praticamente direitos trabalhistas, é muito pouca coisa, então tudo aquilo que o trabalhador trabalha fica no bolso dele, ele não tem que pagar, né? Às vezes o patrão quer te dar até um salário de 10 mil, mas não pode. Por quê? Porque ele tem que pagar FAT, tem que pagar 13º, tem que pagar licença disso, licença daquilo. Aí, enfim, um monte de encargo. E ainda do lucro dele vai mais uma contribuição sobre o lucro líquido. Enfim, uma série de impostos que ele tem que pagar a menos para o trabalhador. Então o trabalhador, no final das contas, ele paga o quê? Ele paga para o político manejar o dinheiro dele. E aí o político, gerenciando o dinheiro do trabalhador, o que dá? Dá problema. Aí dá Postales, dá Previ, dá Funcef, esses rombos que atravessam mais de 100 bilhões de reais, porque os camaradas ficam comprando papel podre da Venezuela, ficam fazendo orgia com o teu dinheiro. No Paraguai não tem isso. No Paraguai você trabalhou, Estados Unidos também. Sabe quando é que o cara aqui nos Estados Unidos quer tirar férias? Sabe como é que ele faz? Ele, se ele quiser, né, ele vai, trabalha mais, dá hora extra, ou pega o dia de folga dele, vai ter um outro trampo qualquer, faz um caixa, aí ele chega um belo dia lá pro patrão e fala, ó, patrão, mês que vem, segunda, terça e quarta aqui eu não venho, tá? Vou emendar no final de semana e vou pegar 5 dias de férias aí com a minha família. É assim que ele faz. Eduardo, ele não tem 13º? Não. Sabe por quê? Porque o dinheiro fica no bolso dele. Só que ao invés dele ganhar um salário de fome, um salário mínimo de R$ 1.500, um cara aqui nos Estados Unidos, normalmente, ele não vai ganhar menos do que $2.700, $2.800, qualquer trabalho que ele tenha. E se ele tiver disposição, eu te garanto, ele vai para $4 ou $5 mil ralando bem. Sabe aquela galera que tem disposição para virar laje, para tocar obra? Aqui é valorizado, porque aqui o recurso humano é bem pago. É por isso que o americano faz tudo ele mesmo corta a grama dele, ele mesmo faz tudo com relação ao carro dele. Por exemplo, eu pago aqui uns $20 para ter o lava-jato, né? O mês inteiro, quantas vezes eu quiser eu vou no lava-jato. Mas quem aspira o carro sou eu, quem lava a roda do carro sou eu. Se eu quiser assinar lá o plano para que um terceiro, um funcionário do lava-jato lave a roda do meu carro, é mais uns $15 por mês, quase que dobra a minha mensalidade do lava-jato. Por quê? Porque a mão de obra ela é valorizada. E aí no Brasil, como é que é? Aqui o cara ganha o dinheiro, ele decide se ele vai querer pagar o tratamento de câncer da mãe, se ele vai querer pagar uma entrada maior na motoca que ele está comprando, se ele vai querer ter um carro melhor, se ele vai querer comer num restaurante melhor, ele decide o que ele faz. Se ele vai querer ir para a praia, se ele vai querer nas férias ir para uma praia perto da cidade dele, ou se ele vai querer pegar um voo em uma companhia chamada Loafer e ir para o Havaí. Não é o Estado que fica vendo o que o cara faz. Vocês já viram aquelas cenas que, às vezes, tá tendo muito vídeo vindo para mim assim, né? Cubano entra pela primeira vez no mercado, sei lá, em qualquer país aí, da América Latina ou dos Estados Unidos. O cara entra no mercado cubano e ele fica de boca aberta. Ele, caraca, posso comprar quantas maçãs eu quiser? Olha essa variedade aqui de biscoito. Aí a gente, né, que é brasileiro, também que é acostumado com isso, dá risada. Só que o brasileiro, quando vem aqui nos Estados Unidos, ele vai na Walgreens, vai na CVS, ele fica, caramba, olha quanto suplemento. Caramba, olha, Mondiaro a X reais, caramba. Isso aí é o quê? São variações de liberdade econômica. Cuba não tem liberdade econômica, Brasil está no meio do caminho e Estados Unidos tem muita liberdade econômica. Então aí você vê esses saltos dessas experiências. Mas voltando aqui, né, para Cuba, para finalizar esse vídeo, então Cuba, ao que tudo indica aí, está na mira do Trump, porque o Trump sabe que Cuba é o câncer do socialismo, é de onde sai a metástase, por exemplo, que deu na Venezuela. O Maduro, ele foi escolhido para suceder o Hugo Chávez muito porque ele se formou nos anos 80 em faculdades cubanas, então ele fez o curso de marxismo, então foi dado prioridade a ele, e ele pagou essa fatura, né, mandando petróleo para Cuba e fazendo adesão aos programas como mais médicos, mais professores, mais esportistas, mais atletas, mais etc.
E o Trump é muito ciente disso. Então, por isso que ele está dando carta branca para o Marco Rubio jogar esse jogo junto com o Pete Hegseth, que é o secretário de defesa norte-americano, para aniquilar esses regimes. O Trump está com a bússola moral muito certa, o que é certo e o que é errado. O que é errado, vamos passar o cerol. A gente só tem uma chance, tem 4 anos, ó, o relógio está correndo. E lógico que no meio disso tudo, ele está fazendo porque é o interesse dos americanos. Onde houver interesse dos americanos, por exemplo, em minerais críticos, lá estará o Trump trabalhando. Não quer saber se é o Lula socialista. Aí é o pecunia non olet, né? A máxima do Vespasiano, imperador romano. Ele pega, o filho dele reclama, né? Papai, imperador Vespasiano, poxa, você está pegando imposto sobre latrina. Aí ele pega uma moeda assim, né? Pega uma moeda. Meu filho, cheira a moeda aqui. Aí o filho dele cheira aqui. Que cheiro que tem? Aí, pecunia non olet. Dinheiro não tem cheiro. Então, irmão, tá reclamando de quê? Só porque é imposto da latrina? É dinheiro. Dinheiro não tem cheiro. Não interessa de onde vem. É o máximo do pragmatismo, né? Então, o Trump ele serve ao interesse dos americanos. Tá vindo aí mudando o tabuleiro, né, geopolítico mundial. E não se engane, a América Latina é o próximo capítulo do foco do Trump. Deus queira a gente tenha novidades da Colômbia em maio e também do Brasil em outubro, onde o meu amigo Flávio está mandando tão bem que até a pesquisa do Datafolha ele está liderando. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. E se você curtiu, por favor, deixa aí o seu like, faça um comentário, isso melhora o algoritmo, né? Copia o link, manda para o seu grupo de WhatsApp, posta lá no X, no Facebook, a gente agradece para todo mundo ficar na mesma página, vocês entenderem a importância aqui do Shield of Americas, quase que Capitão América, até as letras lembram, né? Bem legal. Um abraço, pessoal, fiquem com Deus.